Pod 2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Líder Internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram @Líder Telecom. Líder, grandes conexões acontecem aqui. Power 01 Energético. Adoçado com extrato de açaí. É menos açúcar, muito mais saúde. Salve, salve, meus queridos amigos. Estamos começando mais um episódio do nosso Pod 2Cast, aqui através dos nossos estúdios da Play Hits TV, aqui no YouTube. Agradecendo demais aí já a sua chegada, você que está aí assistindo esse episódio. Se ainda não fez a sua inscrição, vai lá, faz a tua inscrição, toca o sininho e compartilhe, que é mais importante, tá bom? Vamos trazer mais um convidado, mas antes, os nossos queridos patrocinadores, mandar aquele abraço aí para o pessoal da Tradição Comedoria, especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery, tá aqui o QR Code na telinha, 997535235. Nosso abraço para Ivan e todos da Restauro, Funilaria e Pintura, serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Nosso abraço também para Líder Internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga lá no Instagram @Líder Telecom. Líder, grandes conexões acontecem aqui. E claro, a gente não podia deixar de mencionar Power 01 Energético. Adoçado com extrato de açaí, é menos açúcar, muito mais saúde. Por falar menos açúcar, muito mais saúde, a gente traz essa querida convidada, está chegando aqui pela segunda vez, foi uma das primeiras da nossa trajetória aqui do Pod 2Cast, a Ana Larissa Lima, criadora do emagrecimento comportamental e CEO do Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental. Vai conversar com a gente sobre esse instituto, além de mestre em ciências quânticas pela Universidade de Tecnologia de Jaipur, na Índia. Bacharel em nutrição e educação física e estudante de psicologia. Ana Larissa Lima, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigado pela tua presença. Me conta tudo. Você esteve aqui na última vez em 2023, se eu não me engano, outubro. 2023. Em 2023, né? Como é que tá a tua vida? O que é que você fez durante esse período aí? Você agora que está de volta à capital pernambucana. E aí? Quando eu vim pra cá, eu tava morando em São Paulo Isso. ainda. Vinha de vez em quando aqui pra Recife visitar a família. Era. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. E eu posso resumir assim, acho que antes da gente ser profissional, nós somos seres humanos, né? E eu posso resumir esses últimos anos em maturidade, né? Maturidade. Acho que muita maturidade, muito aprendizado. Uhum. Tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Vieram nesses últimos anos. E estou de volta aqui, namorando aqui em Recife. Veio pra ficar. Vim pra ficar. Pelo menos até então, agora, né? Até agora, né? Até agora. Se o universo me chamar pra ir pra outro lugar, vamos embora. Ô, Ana Larissa Lima, para ficar mais simples, eu vou te chamar de Lari. De Lari. Legal. Lari, fala pra gente aí, você começou aqui ainda em Recife na educação física, né? O que te despertou para essa área de educação física e depois você migrou para nutrição? Fala pra gente um pouco dessa tua experiência. Eu fui uma pessoa que, na minha infância, né, eu tinha sobrepeso, mas não era algo assim que eu via como algo que me incomodava. Era o normal dentro da minha estrutura familiar, a pessoa ter um pouquinho mais ali acima do peso e tal. Sim. Quando eu fui seguindo para adolescência, na adolescência a gente começa uma fase de comparação. Isso. Né? Olha, fulano é assim ou não sou? Essa tem cabelo liso ou não tenho? Então, tem muita comparação. E eu acho que, na minha época, não tinha rede social, né? Então, acho que essa Sim. comparação hoje em dia para os jovens deve ser algo ainda mais forte, algo ainda mais desafiador. Sim. Mas tinha comparação no colégio. Sim, sim. Então, nesse processo, né, de ser uma pessoa ali, moreninha, do cabelo cacheado, a minha família brinca comigo até hoje, faz mulher, tu passou por uma metamorfose, porque tu era feia quando tu... É mesmo, quando tu era mais nova. E aí, nesse processo, né, eu despertei pra querer emagrecer.
E Mas o meu você não era processo- gorda. Não era obesa, eu nunca Sim. fui obesa. Eu era, Certo. tipo assim, cheinha. Cheinha. Não era aquela pessoa que tinha um corpo padrão, né? Certo. Era Mas você cheinha. tinha vergonha do seu corpo na adolescência? Eu tá? brinco assim que quando eu era acima do peso, eu era meio sem noção. Sabe aquela pessoa assim que se acha e Sim. eu não tinha assim muito, eu tinha uma autoestima ali tranquila. Só que quando eu comecei a emagrecer, é interessante que quanto mais eu ficava tentando buscar um corpo perfeito, esse corpo não chegava. Então, no meu processo de emagrecimento, eu acabei desenvolvendo bulimia. Hoje eu entendo o que aconteceu, né? Até como uma pessoa que trabalha com emagrecimento. É aquela hoje pessoa que come e depois vai colocar tudo coloca pra fora. pra fora. Hoje, a gente já sabe, né, que muitas coisas, muitos dos comportamentos dos adultos, principalmente nessa área de emagrecimento, de ganho de peso, vem muito do que aconteceu na infância Sim. e se repercutiu também, né, se fortaleceu ali na adolescência. Então, hoje eu tenho consciência que muitas das dores que eu senti na infância, quando eu falo dor, assim, a pessoa acha, nossa, sofreu horrores. Não, são situações que vão acontecendo que traumatiza, né, microtraumas, que todo ser humano tem. É impossível esse ser humano que não passou por um desafio na vida e que não foi processado, não foi ressignificado. Ficou armazenado no nosso inconsciente e que é o que gera o comportamento, né? O porquê cada pessoa é diferente, o porquê cada pessoa faz algo de uma determinada forma. Está relacionado com a nossa história de vida. Então, hoje, olhando para trás, eu consigo entender o que aconteceu comigo. Na hora que estava acontecendo, não. Então, eu sempre tive uma questão de aceitação, de não me aceitar e de ter essa aceitação externa. Então, quando eu falava assim, eu era meio sem noção e tal, era porque eu tinha aceitação das pessoas ali do jeito que eu tava. Então, eu brincava, tava ali e tal, não levava desaforo pra casa. Então, isso fazia com que, de certa forma, eu ganhasse uma certa aceitação. Sim. Quando eu começo o meu processo de emagrecimento, por incrível que pareça, por mais que a sociedade fale, você tem que ser magra, você tem que ser bonito, eu comecei a me sentir, tipo, abandonada, excluída da minha própria família. Porque nesse momento, quem eu era antes, né? Então, muitas pessoas, quando passam pelo processo de emagrecimento, sem perceber, passam por isso. Quem eu era? A pessoa que estava na farra, que sempre estava brincando, que sempre estava ali. A partir do momento que eu escolho, eu tinha o quê? Acho que 13 para 14 anos, né? Eu escolho, agora eu vou emagrecer, então eu não quero mais, por incrível que pareça, né, gente? Uma pessoa, comecei a beber cedo, tipo assim, uns 14 anos. Foi? Porque eu sempre era meio metida adulta, assim, Você- sabe? Eu olho Você assim, é mais velha? sou a mais velha. Eu olho assim, né, eu faço, minha mãe estava certa. Quando você crescer, você não vai querer ser adulto, você vai querer Exatamente. voltar lá, né? Todo adulto fala isso e a É. gente não escuta. É verdade. Mas aí, nesse processo, eu comecei a me sentir excluída e abandonada da minha família. Porque eu já não queria mais comer o que todo mundo comia. Eu sempre gostei de ser diferente e de mostrar que eu sou diferente. Então, eu andava com a minha marmita, eu fazia questão que visse a minha marmita, fazia questão que eu levava ovo cozido pro colégio. Então, tinha muito isso de eu começar a mostrar que eu tava ali realmente tendo um estilo de vida mais saudável. Só que as pessoas que estavam comigo, tipo, não aceitavam aquilo. Você se tornou a chata da turma, A né? chata da dieta. Ah, que chato, E- né? Não, eu lembro de uma cena que ficou muito marcada pra mim, assim, do meu tio saber que eu adorava doce de leite. Inclusive, gosto ainda, tá, gente? Eu como de tudo. Não tenho restrição com comida, só que com consciência, né? Então, eu lembro que meu tio trouxe uma vez um pote de doce de leite, assim, quando ele chegou. E ele passou na minha boca e disse, tem certeza que você não vai querer fazer? Eu não quero. Aí começou, ai, é muito chata. Ai, tá emagrecendo demais. Ó, daqui a pouco tu vai ficar... Aí, o que aconteceu? Nessa situação... eu lembrei que 1 ano antes, mais ou menos, desse processo de emagrecimento, eu tava tirando sangue com a minha tia, tava no laboratório, e tava folheando revista. E aí, eu lembro que na revista, a mãe tava contando o relato dela com a filha dela, que tinha passado por um processo de bulimia. Só que, assim, uma adolescente lendo isso, não tem muita noção, Sim. né? E aí, nessa revista, contava dessa questão da bulimia. Aí, eu pensei, eu fiz, pronto, já sei. Essa vai ser a solução. Eu vou fazer o que a menina da revista fazia, pro povo parar de encher o meu saco. Naquele momento eu não entendi o que era que eu tava buscando, né? Que era essa aceitação de volta. O povo vai parar de encher o meu saco. Eu não vou engordar, então eu tenho a aceitação das pessoas e eu tenho o corpo que eu quero ali. E aí comecei. Então no começo era um negócio muito forçado. Então eu tava no meio do pessoal, comia quando o pessoal saía, não, então eu já ia escondido pro banheiro, ia lá e colocava pra fora. E eu achei que eu ia conseguir fazer isso até ter controle da situação. Só que é uma doença muito séria, porque junto com a bulimia vem a questão da compulsão alimentar.
E por muito tempo eu tive medo de trabalhar com emagrecimento, porque eu tinha muito medo de falar assim, ai, você. Porque é o marketing, né? Eu sou apaixonada por marketing, gente. Apaixonada por venda. Peraí que meu pé enrolou. Tu gosta, Apaixonada por marketing e por venda, porque hoje eu formo profissionais. Sim. Então a gente tem que vender o nosso trabalho. Só que eu acho que dá pra ser de uma forma mais saudável, sem agredir o outro, sabe? E o marketing que eu vi acontecendo dentro do mercado do emagrecimento era... se você tem essa barriga, se você odeia o seu corpo, se... E aquilo ali batia muito na situação que aconteceu comigo. Então, o que me levou para a educação física foi isso que eu tava já nesse processo de emagrecimento. Já tinha bulimia antes de começar a fazer academia, mas acho que o ambiente influencia muito, né? Então, na época, eu tinha um namoradinho que fazia academia, os meus amigos do colégio começaram a fazer academia. Eu fiz, bom, vou começar a fazer academia, só que eu já tinha bulimia. Então, eu entrei de cabeça, assim, nesse mundo fitness, nesse mundo saudável, só que eu já tinha despertado a bulimia antes, e eu já tava numa situação que eu não tinha controle daquilo. Eu achava que tinha controle, mas eu não tinha controle. Então, eu conseguia ser a fitness, aí depois eu comecei a... É engraçado que quando a gente vai contando, a gente vai lembrando, né? Mas essa tua parte da bulimia, alguém mais sabia ou era um segredo teu? Não, era um segredo. Meus pais, eu comecei... Ninguém desconfiou? Não. A bulimia, ela é muito desafiadora, a pessoa, até os pais identificarem isso nos filhos, porque é muito escondido. Quando a pessoa tem anorexia, que é o que realmente fica sem comer, é mais perceptível. Porque a pessoa fica sem comer. E acaba emagrecendo muito. Os sinais de bulimia que são mais perceptíveis é a mão da pessoa. Por incrível que pareça. Porque a pessoa que tem bulimia... Hoje eu tenho uma marca bem clarinha, assim. Já não aparece tanto que eu tenho um queloide, então tudo em mim, qualquer coisa fica marcada. Sei. Mas quando a pessoa tem bulimia, essa parte aqui da mão fica marcada. De tanto que a pessoa vomita. Então, você percebe porque você força, a pessoa força. Então, mesmo? É uma doença, assim, bem desafiadora, né? Porque você fica viciado em fazer aquilo. Vem a compulsão alimentar junto. E quando eu conheci a musculação, que eu achava que eu era assim, né? Ainda bem que hoje eu entendo dos perfis de emagrecimento, que eu entendo do que aconteceu comigo. E foi justamente tudo isso que aconteceu comigo que me despertou para estudar o que eu estudo e formar outros profissionais hoje. Mas a gente que vivencia um turbilhão de emoções dentro da gente, acha que é louca, acha que é incongruente. Porque olha que incongruência, né? O ser humano por si só ele é incongruente. Uma parte minha queria emagrecer. Sim. Outra parte minha queria ser aceita. Outra parte... Então, eram partes minhas diferentes que queriam, às vezes, até coisas diferentes. E como isso não é muito falado, fica parecendo que, tipo, caramba, acho que eu sou louca. Como assim? Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Mas eu quero ter um corpo bonito. Eu quero, né, chamar atenção e tal. Mas eu também quero estar comendo com as minhas amigas, né? Como pode, né? Eu e as minhas amigas, a gente tinha um ritual de assistir filme de terror, comendo assim, né? Pizzas. Salgadinho, doce, sorvete. Então, caramba, como é que eu quero isso? Eu também quero isso. Se eu tô fazendo isso. E aí, a bulimia acabou vindo também como uma situação, assim, que eu olho uma polaridade muito interessante, porque, de um lado, todo mundo, né, olhava pra mim como um super exemplo de pessoa saudável. Isso até durante a adolescência mesmo. Porque, ela faz dieta, não sei o quê e tal. Só que dentro de mim existia essa versão relacionada ali à bulimia. Então, tem coisa que realmente bate nisso, né? E hoje eu entendo que dentro da gente existe muitas versões nossas, muitas coisas que tem hora que acaba sendo incongruente mesmo. Isso é normal, acho que faz parte do ser humano. E aí eu fui para a educação física, por quê? Não porque eu queria trabalhar com emagrecimento, não porque eu queria trabalhar com o que eu trabalho, mas porque esse caminho da musculação, por mais que eu tivesse essa versão minha, que tinha bulimia, que tinha compulsão, que tinha tudo isso, eu era apaixonada por treinar. Então a questão do treino realmente era algo que eu gostava. Certo. E você ainda com a bulimia. Com a bulimia. E hoje, né, é interessante porque hoje eu estudo comportamento. Tipo, a minha especialidade hoje por mais que eu tenha passado pela educação física, pela nutrição, tudo isso é muito relacionado também com a minha história de vida, não só com a minha visão profissional. Mas hoje eu entendo, né, porque uma parte de mim, sim, tem
esse amor pela musculação, adoro fazer musculação. E hoje eu tenho essa parte minha mais competitiva, eu tenho uma competição interna mais saudável comigo. Certo. No passado, não. Então, eu gostava de chamar atenção, né? Eu gostava de... Caramba, ela é diferente. Então, porque eu falo muito para os meus alunos assim, né? Que a gente tem que ser para ter. A gente só consegue sustentar aquilo que a gente tanto quer se a gente for aquela pessoa. Sim, senão... Então, porque era tão fácil para mim treinar? Porque eu era aquela pessoa. Eu não fui para musculação, e no começo eu fui até para ter um corpo melhor, mas o que me sustentou na musculação eram os elogios que eu recebia por ser uma pessoa muito forte. Então, eu tenho muita facilidade de aumentar a carga de treino. Eu cheguei, para quem faz musculação, né? Eu cheguei a fazer supino com 100 quilos. Então, eu era muito forte. Então, eu era aquela pessoa que gostava de treinar, que gostava de... Por exemplo, eu morava, sei lá, ali no Cordeiro, né? Pra quem é de Recife vai saber onde é que é. E eu trabalhava na academia que era em Olinda. Tinha vezes que eu ia lá só pra treinar. Por quê? Sempre que... Aí até trazendo um conteúdo que é interessante para as pessoas entenderem. Sempre que a gente vai conseguir manter um determinado comportamento, seja ele positivo ou seja esse comportamento negativo, é porque esse comportamento, essa situação, atende às nossas necessidades emocionais. Então, o que me levou a ter a bulimia, o que me levou para a educação física, o que me levou para o fisiculturismo, o que me levou para cada situação foram as minhas necessidades emocionais, que eram repletas de feridas. Hoje, claro, todo mundo tem ainda, né? A gente nunca vai ser completamente perfeito. Acho que a gente tá aqui nessa vida pra estar sempre evoluindo, pra estar aprendendo. Isso. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai aprendendo a suprir a nossa própria necessidade emocional. Quanto menos a gente consegue cuidar das nossas próprias necessidades, mais a gente vai buscar isso fora. Então, toda essa minha jornada é uma jornada que não é só comigo, tá? Mas todo mundo faz isso. Todo mundo come, ou quer ser mais saudável, ou quer ser isso, porque vai atender alguma necessidade emocional. Quando você entende quais são as necessidades emocionais que você está atendendo, que vem lá da sua história, que vem o que você quer, você consegue ir se organizando de uma forma mais saudável. E aí eu entro na educação física, né? Que foi a pergunta como eu cheguei na educação física. Gente, só falo muito, tá? Não. Como eu cheguei na educação física? Através disso. E eu queria trabalhar com fisiculturista. Só que quando eu entro na educação física, eu começo a me apaixonar pela área de pesquisa. Aí eu fui estudar, nada a ver, né? Olha como o ser humano é complexo, né? Eu fui estudar doenças crônicas. Nada a ver. Nada a ver. Mas por quê? Porque eu gostei muito da parte de fisiologia e bioquímica. De entender. Acho que tudo que é complicado, o ser humano gostava. Tipo assim, ninguém gostava de estudar bioquímica, ninguém gostava de estudar fisiologia. Mas a Larissa... Mas eu adorava entender ali. Quanto mais complexo, mais eu queria entender. Eu sempre fui muito curiosa, né? E aí fui nessa área, né? De estudar doenças crônicas, primeiro doenças cardiovasculares, depois diabetes. E eu tive um certo problema de depois querer trabalhar com fisiculturismo. Percebi que por mais que eu gostasse muito do fisiculturismo, e quando eu entrei na faculdade eu pensei que eu ia trabalhar com isso, porque fisiculturista não é muito obediente, assim, sabe? Eu fiz, gente, não, pessoal, você fala uma coisa, a pessoa quer fazer de um jeito, quer fazer de outro e tal. Claro que assim, que eu não tô generalizando, tá? Era a minha experiência, era a minha percepção. E aí, acabei ingressando para essa parte de doenças crônicas dentro da própria educação física. Sim. Só que o que é que me levou para a nutrição? Foi justamente, enquanto que de uma parte minha estava muito focada no fisiculturismo, estava se preparando para ir para uma competição. Outra parte minha continuava ali, tendo as questões de bulimia, sem entender o que é que estava acontecendo. E nesse momento da minha vida, minha família já sabia que eu tinha bulimia. Eu já tinha falado, assim, pra eles, mas eu nem culpo também, né, meus pais e tal, porque não tinha informação e tal. Era algo que, algo assim que parece, foi a psicóloga tá boa, tá tomando isso aqui, tá boa, né? E não é bem assim, é uma coisa que fica muito ali dentro da gente. Então, eu, nessa minha preparação, né, pra esse campeonato de fisiculturismo, já fazendo faculdade de educação física, eu tive uma crise de bulimia muito forte. Muito forte, que eu fui parar no hospital com hemorragia ocular, de tanto que eu vomitava. Caramba! A minha visão do que aconteceu, né, é uma visão, assim, de uma pessoa que estava drogada. De vício mesmo, né, de querer aquela química. Porque o que faz a gente viciar, né, por isso que eu gosto dessa parte de fisiologia e de bioquímica, porque é a nossa química, né, do nosso corpo, que regula também os nossos comportamentos. O ser humano, ele é um ser
realmente bem complexo. E aí, nessa preparação para esse campeonato, eu passei por essa situação. E aí, ali virou a chavinha do tipo, o que é que eu tô fazendo comigo? Eu achava que eu tinha controle, não tenho tanto controle assim. E isso foi mais ou menos no meio do ano. Aí eu pensei, primeiro veio aquela vergonha, porque eu tinha ultra me preparado para esse campeonato. Tinha comprado o biquíni, o melhor biquíni, a aceitação, Sim, né? A necessidade da aceitação. O melhor biquíni, a melhor sandália. Aí não vou subir no palco com biquíni. Porque algumas meninas que subiam, compravam biquíni de praia e mandavam colocar lá no tesouro. Fazia, não vou não. Não tem quem me faça subir no palco com biquíni bordado lantejoula. Eu quero um biquíni igual das meninas que estão no Arnold. Aí eu até comprei um biquíni, tipo, o valor do biquíni que eu comprei era o valor da minha bolsa estágio. Sim. Fui fazer rifa pra poder pegar, pagar as coisas, pagar, porque é caro, né? Um esporte caro. E aí, não fui pro campeonato. Então, Caramba. veio vergonha, veio decepção, veio incapacidade, junto com o olhar que eu tava ali pela minha saúde, né? Eu fiz, então o problema é a comida. Então, vou estudar nutrição. Eu já curiosa, né, ali, já estudava por mim própria, fui fazer faculdade de nutrição. E aí eu percebi que agora eu sabia mais, tinha muito mais conhecimento sobre treino, agora sobre dieta. E eu continuava na mesma, tipo, porque agora eu sei tudo que o corpo precisa nutricionalmente falando. Eu era monitora de bioquímica, então eu sabia, modéstia à parte, muito sobre bioquímica, né? Dava aulas de bioquímica, que particularmente eu achava muito boa, a professora também em si achava muito boa as minhas aulas, porque eu conseguia integrar o conhecimento que estava no livro e trazer isso de uma forma mais simples. Tive um mentor incrível, que é o professor Alexandre Aguiar, de bioquímica, que também me trouxe essa visão, né? Então não foi do nada só, assim. Tive pessoas que me ensinaram muito. E continuava tendo bulimia, continuava tendo compulsão alimentar. Aí foi quando ali, por volta de 2016, 2017, eu comecei a querer investigar, a querer entender o que era isso, que foi o que constitui hoje o emagrecimento comportamental. Aí foi quando você se livrou dessa tua fase? Comecei, porque foi um processo. Até, com 14 anos eu comecei e eu consegui me libertar mesmo, assim, da bulimia por volta dos 24, 25 10 anos. 10 anos, né? E aí veio o Instituto... O Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental. Ele veio quando eu tava ali... Ele veio na pandemia, né? Eu já tinha terminado a faculdade de Educação Física, já atuava como personal, já estava atuando como nutricionista, fazia um tempo já, que eu acho que 1 ano mais ou menos que eu estava formada ali, atuando com a parte de educação, de nutrição, perdão. Sim. Só que eu nunca atuei na nutrição só com nutrição. Só em um determinado momento, assim, que eu tive uma clínica, foi um momento muito rápido, que a gente fazia dieta e tal. Mas a forma como eu gostava de atuar era através de mentorias. Então, eu tinha esse conhecimento sobre o comportamento, sobre a parte de treino, sobre a parte de dieta, e eu gostava de fazer programas de emagrecimento. Certo. Só que eu tinha uma visão profissional muito egoísta, muito egóica, do tipo, eu vou ser a profissional que sei de tudo, vou criar um método, assim, fantástico, e ninguém mais vai saber o que é que eu faço, só eu. Então, as pessoas... Uma coisa só minha, né? Só minha. Eu tinha muito isso. Então, as pessoas não vão saber o que eu faço, eu vou ser a mais procurada, eu vou ser a melhor. Aí, olha que interessante. Eu sempre falo muito da causa raiz, né? É a mesma coisa que me trouxe pra bulimia, que me trouxe pro corpo, que me trouxe... Era o que eu tava projetando também na minha vida profissional. Porque quando eu entrei no fisiculturismo e me mantive lá, era porque eu queria ser a melhor. Quando eu fui e comecei a ter bulimia e tal, era porque eu queria ser aceita ali, porque se eu mantesse a dieta e pronto, eu era chata. Eu só mantia a dieta na frente das pessoas quando me era conveniente, eu queria ser vista como diferente, como a disciplinada, quando aquilo começou a gerar elogios, né? Mas antes de gerar elogios, gerou essa crítica que veio da minha família, mas também não condeno eles. Acho que a gente só dá pro outro que é o que a gente tem, né? E eu tenho uma família incrível. Só dá o que tem. Minha família é maravilhosa, né? Só que é a forma que eles aprenderam, né? Tinha muito isso de que comida de dieta era comida ruim, que ainda tem um pouco dessa crença, né? Hoje tá se quebrando mais. E aí, o Instituto veio justamente quando eu assisti uma palestra de uma empresária chamada Kenia Gama.
Eu não lembro exatamente o que ela falou nessa palestra, mas ela falou que a gente só consegue, de verdade, cumprir a nossa missão quando a gente leva isso para muitas pessoas. Porque eu achava que eu ia conseguir salvar o mundo, né? Hoje eu falo muito para os meus alunos sobre autorresponsabilidade, sobre a gente nós sermos profissionais que não quer entrar numa linha de salvador. Eu quero salvar o outro. Não, mas eu dou consciência para o outro se salvar. Né? Eu acredito muito em um método que empodera o outro. Sim. Não que faz com que o outro acredite que o poder dele está fora. Então, eu tinha muito isso no começo, né? Antes de ter o Instituto, eu já atendia com mentorias de emagrecimento comportamental. Eu tive um mentor muito importante para a criação do Instituto, que foi o Joel J. Em 2020, eu fiz uma mentoria com ele, uma mentoria presencial, assim, foi incrível. E nessa mentoria, ele trouxe uma visão para mim, né? Acho que os mentores de negócios, eles trazem visão pra gente, porque eles estão num lugar diferente, né? Já passou pela nossa trajetória. E ele me falou, se você quiser ser reconhecida, né, dentro do teu trabalho, você vai ter que focar nisso aí. E aí ele falou muito, eu já gostava da área de pesquisa, né? Ele falou, então se você for para a parte de pesquisa, você fizer isso, você atender muitas pessoas, você conseguir estar comprovando ali o que você faz, você vai ter um reconhecimento, você vai ter algo ali muito, muito positivo. E aí, nesse processo, né, o Joel falou isso. Isso foi no finalzinho de 2020. Aí eu fui me perguntando, bom, como é que eu vou atender tanta gente para fazer pesquisa, para fazer isso? Eu sou uma só. E os meus tratamentos não são tão rápidos, do tipo, vem cá, sabe assim, sabe aquele tratamento que muitas vezes a gente acaba, infelizmente, recebendo em plano de saúde? Sim. Aquela demanda, né? Vem, toma dieta, toma treino, toma isso, toma aquilo. Então, não tinha como atender muitas pessoas ali durante o mês. Aí, Joel falou isso pra mim no final de 2020. 2021, eu assisti no comecinho de um grupo de empresários que eu participava. Eu ouvi isso da Kênia. E aí, isso fez com que eu viesse, assim, aquele insight. Caramba, eu lembro muito, assim, da cena, né? Ela falou isso quando eu olhei pro lado. Tinha um colega nosso também desse grupo de empresários, que ele tem um instituto de hipnose. Aí eu fiz assim, cara, é essa a solução. Então, eu não posso mais ficar achando que eu vou salvar o mundo. Eu não posso mais ficar achando que eu vou salvar todo mundo que tem obesidade para alimentar o meu ego. Porque no começo não era para ajudar realmente as pessoas. Tinha uma parte de mim, sim, que queria ajudar as pessoas, que queria que as pessoas não passassem pelo que eu passei no meu processo de emagrecimento. Mas, por outro lado, o que me mantinha motivada ali era o que me levou para a bulimia, o que me levou para o corpo. Eu quero reconhecimento. E quando a gente tem esse desejo de eu quero reconhecimento, é porque a gente não se reconhece. Então, a gente tá sempre buscando fora aquele reconhecimento que a gente mesmo não se dá. Por isso que eu falei, né? O que eu mais ganhei nesses últimos anos foi maturidade emocional, maturidade de vida, porque hoje eu não preciso do elogio para saber quem eu sou. Sim. Né? Embora que tenha uma parte nossa que sempre vai estar nesse processo de cura, né? E aí, isso, na hora, assim, eu lembro que eu sou muito do tipo pra ontem, sabe? Quando a coisa vem, eu fico inquieta, eu já quero resolver logo, eu já quero fazer ansiosa? Logo. Não. Não sou ansiosa. Eu tenho muito cuidado de falar de tudo que eu sou. Porque eu acho que isso incorpora muito na nossa identidade. Mas tenho momentos de ansiedade que eu procuro entender o que está acontecendo. Acho que toda ansiedade, excesso de gordura, qualquer sintoma que está no nosso corpo é um sinal que dá oportunidade para a gente olhar para si e entender por que isso está acontecendo comigo. Então, toda ansiedade está relacionada a medo. Então, sim, como ser humano, eu sinto medo. Então, se eu sinto medo e eu não consigo processar esse medo, eu vou sentir ansiedade no meu corpo. Mas eu não me considero... eu sou uma pessoa ansiosa. Quando a gente fala eu carrego isso naquela minha identidade e, tipo, se eu sou ansiosa, eu sou assim, né? Então, não vou mudar. Então, eu posso ter momentos de ansiedade. Gatilhos, né? Gatilhos que me geram ansiedade, que me dão a oportunidade de olhar para mim para entender o que é que tá acontecendo. E hoje a gente vive num mundo que tem muitos gatilhos, né? E aí o Instituto nasceu disso, quando eu entendi... Primeiro eu entendi mentalmente, né? Mas ainda tinha o sentimento do quero reconhecimento. Tá, eu já entendi isso aqui, porque primeiro a gente entende na mente. Mas ainda tinha essa vaidade, sim, Mas né? ainda tinha essa vaidade do tipo, não, mas eu quero uma palminha, eu quero uma plaquinha, né? Eu quero estar numa palestra e as pessoas falarem, nossa, que incrível, eu quero... para alimentar o meu ego, para alimentar a minha necessidade. Sim.
E isso, momentaneamente, também foi necessário. Por quê? Porque nós somos movidos pelas nossas necessidades. Então, se não tivesse aquele estímulo ali, talvez eu não tivesse motivação para fazer o que era necessário fazer ali no começo. Aí, quando eu comecei a formar as pessoas, quando eu comecei a ver o resultado, quando eu comecei a ver a entrega, quando eu comecei a ver a transformação que acontecia, não só nos clientes que os meus alunos atendiam, mas também na própria vida deles, né? Eu fiz, caramba, tem algo mais aqui. E nesse momento que eu abri o Instituto, né, eu também estava passando por muitos desafios na minha vida pessoal. Então, normalmente, uma coisa que eu levo muito para os meus alunos é assim, eu acho que as pessoas que vão buscar trabalhar com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal e o emagrecimento comportamental, ele está mais nessa linha do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, do olhar para si, do que do emagrecimento vem aqui perder X quilos. Claro que a gente pode até usar algumas estratégias de marketing, dizendo, você vai perder X quilos. Porque no marketing, a gente vai atrair a pessoa pelo que ela quer, para aumentar esse nível de consciência e a pessoa entender, você quer perder 20 quilos? Mas o caminho é esse aqui. Não é só fazer a dieta, só fazer o treino, porque senão você não consegue sustentar o peso perdido. Então, a gente pode usar algumas estratégias, onde a gente fala de peso perdido, só que dentro do que eu acredito, o emagrecimento comportamental está mais nessa linha de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E tem um princípio que eu uso muito com os meus alunos e comigo, que se chama Comece por Você. Então, tudo que eu levo para os meus alunos, primeiro começa por mim. Então, acho que é muito desafiador a gente que trabalha com autoconhecimento, a gente conseguir separar. Essa aqui sou eu profissional e essa aqui sou eu pessoal. Porque vai refletir as minhas ideias, as minhas opiniões, o que aconteceu na minha vida, por mais que eu tenha um conhecimento, um embasamento científico, que eu vá estudar, que eu vá fazer pós, que eu vá fazer, por exemplo, como eu fiz o mestrado, a minha opinião vai acabar interferindo, de certa forma, nisso, né? E é por isso que eu acho que todo profissional, ele é único. Porque isso também vai ser importante. A pessoa que vai chegar até mim para aprender comigo não vai precisar só do que eu estudei no livro, mas da minha experiência de vida também. Então, quando o Instituto veio, no começo veio por essa vaidade, junto com, caramba, eu preciso de uma solução aqui para eu conseguir levar isso para mais pessoas. E com o tempo, eu fui vendo que não era só isso. Porque eu tive acesso a muitas coisas, eu tive acesso a muitos lugares, eu tive acesso a um nível de prosperidade financeira muito rápido e onde muitas pessoas ali, né, às vezes não chegavam. Eu tive acesso a grandes players do mercado, mas uma parte de mim, tipo, caramba, eu acho que o corpo da gente, ele é muito inteligente, ele mostra muitos sinais. Então, tem hora que a gente tá ali, mas tem uma coisinha que fala, não sei se você já sentiu isso, tem uma coisinha que fala ali pra gente que, caramba, tem alguma coisa aqui que tá meio estranho. Então, os primeiros anos do Instituto, eu tava passando por muitos desafios na minha vida pessoal e eu acho que foi bem importante, porque quando os meus alunos vêm aprender comigo, né, atuar com outras pessoas hoje, por mais que eu ainda atenda algumas pessoas ali, mas o meu foco maior é em formar profissionais através do Instituto, eles entram muito na síndrome do impostor. Do tipo, a gente sabe o que tá acontecendo na nossa vida, né? Eu posso chegar aqui e passar uma imagem, colocar uma máscara de que eu sou uma mulher incrível, eu sou uma mulher poderosa, eu sou uma mulher que palestra, que tem livro, que tem mestrado. Mas quando eu vou deitar na minha cama à noite, eu sei os B.O. todinho que tá acontecendo na minha vida. E ninguém sabe. Então a pessoa vai comparar o quê? O meu palco, o que eu quero mostrar, um recorte da minha vida com todos os problemas que estão acontecendo na vida dela. E ela vai se sentir incapaz de ajudar outras pessoas, porque ela sabe que ela ainda não é perfeita. E eu comecei a ver que, como seres humanos, a gente nunca vai chegar nesse nível de perfeição. Claro. Mas sempre está em um nível de evolução. Então, hoje eu faço até questão de falar isso para os meus alunos. Gente, imagina se eu tivesse esperado a minha vida ter ficado perfeita para ensinar para vocês tudo que eu ensinei. Quantas pessoas já não foram impactadas com esse conhecimento? Quantas pessoas já não foram impactadas com até alguma coisa que eu tive de experiência de vida que eu fui lá e falei, ou alguma coisa que eu estudei e trouxe isso para dentro do emagrecimento, né? Então, a gente não tem que esperar tudo tá incrível na nossa vida para conseguir ajudar outra pessoa. E eu acho que essa troca, por mais que como terapeuta, né, que a nossa abordagem é uma abordagem até mais terapêutica,
como terapeuta, como analista de emagrecimento comportamental, a gente tem que ter um certo cuidado para não fazer um espelhamento do outro. Mas vai acabar acontecendo, porque eu só consigo ver no outro o que tem dentro de mim. Então, nós temos ferramentas dentro do emagrecimento comportamental para evitar que isso aconteça, para que eu consiga fazer uma leitura do outro, realmente entendendo quem é aquela outra pessoa, até para a própria pessoa se conhecer. A gente faz isso através da análise de emagrecimento comportamental, mas também entendendo que muito do que eu vou enxergar no outro vem, para mim, também como um processo de cura. Larissa, esse Instituto Brasileiro, qual o canal, como a pessoa pode se aprofundar para conhecer um pouco mais? Através do nosso Instagram, a gente tem o nosso Instagram, Instituto Emagrecer com Semudo, e também o nosso site, Instituto Emagrecer com Semudo.com.br, tem mais informações sobre lá também. Fala da tua experiência de estudar na Índia. O que foi que te levou para estudar nesse lugar tão exótico, né? Tão diferente, né? Dentro dessa jornada toda, né, que eu vim falando, por isso que eu falo, teve um momento da minha vida que o meu ego de querer ser reconhecida, de querer ser a melhor, de querer salvar o mundo da obesidade, ele me fez buscar muito conhecimento. Porque eu tinha que ter todo o conhecimento do mundo, porque se faltasse alguma coisa e o outro profissional tivesse, eu não soubesse. Então, nessa jornada, eu comecei a estudar física quântica, primeiro por mim, para me ajudar também. E conheci uma mentora maravilhosa, que hoje é uma grande amiga, que é a Elaine Ourives. E ela estudou com o Dr. Amit Goswami, uma das formações dela, né? Eu até brinco assim, gente, né? Porque eu entendi tudo isso que eu vou deixar de ser a louca dos cursos, porque eu adoro estudar hoje, mas para um outro propósito. Então, até hoje eu estudo com ela, então, a minha amiga pessoal hoje, e começou como minha mentora. Ela é brasileira? Ela é brasileira, ela é lá do Sul. E aí, quando a gente começa a estudar física quântica, cara, é um mundo, assim, incrível, porque você começa a entender que, peraí, eu posso mudar minha realidade, né? Eu tenho escolha. Muitas pessoas acham que não tem escolha, que nasceu do jeito vai viver daquele jeito. E a gente começa a entrar nesse processo que até hoje muitas pessoas chamam de lei da atração. Sim. Só que é o processo de manifestação da realidade. E aí, quando eu fiz um retiro, quando eu morava em São Paulo, com o Dr. Amit, e lá eu soube que tinha o mestrado. Eu fiz quando eu era da área da educação física, era um sonho para mim fazer mestrado. Porque eu gostava, né? Como eu comentei, eu fui para essa área de pesquisa e tal. E eu gostava dessa parte, assim. Sempre gostei, porque eu sempre fui muito curiosa. E aí, só que tinha perdido o sentido para mim fazer o mestrado em algo convencional. Tipo, mestrado em, sei lá, bioquímica, e alguma coisa que eu não estava mais trabalhando com aquilo. E aí, quando veio a oportunidade de fazer o mestrado, comecei em 2022, finalizei ano passado, eu vi, caramba, isso aqui vai ser importante, né? E é engraçado que quando eu comecei, eu não tinha noção da importância que teria. Não só para o meu trabalho, mas para o meu próprio crescimento pessoal. Então, a gente passou estudando com o Dr. Amit. A gente estudava aqui no Brasil mesmo. São sessões online. Sim. E uma vez por ano tinha que ir para a Índia. Então, eu cheguei para a Índia três vezes, na verdade. Que massa! E aí? Nossa, é incrível. Assim, gente, eu sou suspeita para falar. Porque eu percebi que eu sou uma pessoa que, onde eu estiver bem, se eu estiver bem, nossa, qualquer lugar vai ser incrível. E todas as vezes que eu fui pra Índia, eu tava me sentindo muito bem. Então, eu tava vendo com os olhos. Jaipur. Jaipur. É porque a universidade é lá, né? Nessa cidade. Mas a primeira vez que eu também fui pra Agra, que é onde tem o Taj Mahal e tal. Taj Mahal. É incrível, assim, né? Inicialmente, quando eu fui, eu não tinha tanto uma conexão com a espiritualidade da Índia. Não tinha muito essa conexão. Era mais, assim, para conhecimento mesmo. Para aprender mesmo a parte lá do mestrado e conhecer e aproveitar e fazer turismo. Mas quando você chegou, da primeira vez, você se identifica com o local? Da primeira vez que eu fui assim, tô indo fazer uma viagem que vai ser pro mestrado e vai ser também uma viagem de turismo, como, sei lá, como qualquer outro lugar que eu já fui. E como eu tenho muita curiosidade em relação à espiritualidade, né? Quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer algumas conexões até para entender a própria religião deles, entender. Eu fui em alguns templos que tinham muitas imagens e tal. E comecei a ter essa experiência de, caramba,
tem muita coisa do mundo sutil que é muito parecido entre as religiões, mas quando a gente fica presa aos dogmas, a gente meio que não percebe Isso. o quanto que é semelhante, né? Isso me fez ir pra lá, me fez respeitar mais a visão das pessoas, entender, né, aquilo ali. E aí a segunda vez que eu fui... Visitou o Rio Nilo e tal? O Rio Nilo é no Egito. Ah, no Egito. Ah, tá. Mas tem um rio lá, porque lá tem um rio famoso. Ah, isso. Lá, eu esqueci também o nome desse rio. Tem um rio famoso lá, não visitei esse lugar, não. E até porque, assim, quando a gente vai, eu fico 10 dias dentro do hotel, por mais que a gente possa sair, mas a gente Sim. fica 10 dias com o Dr. Amit estudando dentro do hotel. Então a gente Certo, sai... mas agora de brasileiro só tinha você? Não, tinha outros. outros brasileiros também. Na verdade, tinha bastante brasileiros lá na turma que a gente vai, tanto é que a gente tem tradutora. Então, meu inglês ainda tá no nível do The Books on the Table. E aí, quanto tempo foi esse mestrado? Esse mestrado. Foram 2 anos e meio, porque quando o período que eu entrei, eu tive que passar mais 6 meses para poder fazer a prova para finalizar. Certo, mas quando você ia pra Índia, você ficava quanto tempo lá? Coisa de 10, 12 dias, assim, Certo. estudando. Na primeira vez eu fiquei mais tempo, porque depois eu fui visitar outros locais. Aí na segunda vez a gente foi lá e fui fazer a primeira prova do mestrado. E aí, ano passado, em novembro, acho que foi em novembro, fui de novo pra finalizar. Aí ano passado foi a experiência mais incrível que eu tive na Índia, porque das outras vezes que eu fui, por mais que a gente fosse visitar templo, fosse visitar tudo, como eu falei, eu não tinha aquela conexão com a espiritualidade da Índia, né? E ano passado eu fui fazer prova, então eu já tinha ido no começo do ano, assistir as aulas do segundo ano. Então eu fui só para fazer a prova, porque se eu não fosse no final do ano passado, eu tenho que esperar o final desse ano para fazer e aí ia demorar muito mais. Aí eu fiz, eu vou assim mesmo. Fui na cara e na coragem, porque não ia ter tradutor dessa vez. Não ia ter brasileiros, embora que, graças a Deus, tinham 2 lá. Não ia ter brasileiro, não ia ter tradutor. E eu ia sozinha, ia voltar sozinha. Então, é uma viagem longa, é uma viagem que a gente passa por alguns países. A mulher tem que ter um cuidado, né? A gente não tem essa liberdade que a gente tem aqui no Brasil. Então, tem que ter cuidado com roupa, com tudo isso. Mas eu fui, assim, com o meu coração em paz. Comida, o que você experimentou lá? A comida de lá é uma comida muito picante, muito temperada. Né? Então, eu não fui nesses locais, gente, que aparece em TikTok, de você comer, e isso é uma coisa, assim, que as pessoas olham até com um certo receio. A comida do hotel é higiênica, é extremamente tranquila, assim, pra comer, só é muito picante. E quando tem brasileiro lá, o próprio pessoal do mestrado pede pra eles colocarem menos spice, né, especiarias na comida. Certo. A gente consegue comer tranquilamente. Agora, qual foi a minha percepção em relação a essa questão da comida da Índia, tá? Eu vou convencer todo mundo de ir pra Índia. Porque o pessoal fica com nojo, fica... É assim, é cultural pra eles. Certo. Então, a comparação que eu faço... Porque uma coisa é a gente foi pra um restaurante na Índia... Que era um restaurante, assim, chiquérrimo. Então, tem esses lugares também. Eu fui pra uma cafeteria na primeira vez que eu fui, que a cafeteria era maravilhosa. Então, vai ter esses lugares. Só que, quando a pessoa quer mostrar alguma coisa na internet, só mostra um recorte. Então, pra mim, a comparação é do tipo assim... Vai na feira aqui e filma um cara fazendo pastel com caldo de cana e mostra para um americano e vê se o americano vai querer comer. Aí a gente tá lá com 10 quilos de óleo de uma semana. Exato. A mão podre do cara passando caldo de cana. E a gente acha que isso é normal. Aí olha a comida da Índia, a comida dos outros locais e acha, que nojo. Então eu vi muito dessa forma, sabe? Pra eles é normal. Eu lembro que da última vez que eu fui, aí fui eu, o Cristiano, que é uma das pessoas que ajudava a gente lá a organizar as coisas, e uma aluna do mestrado que também estava fazendo prova. Sei. Todo mundo só falando inglês. Essa experiência foi muito importante para mim, porque eu descobri que se eu quiser aprender a falar inglês, eu tenho que fazer um intercâmbio. Porque eu comecei em 10 dias Pra sair do The Books on the Table, pra melhorar. sair do Books on the Table. Porque, inclusive, a minha prova foi em inglês. Então, eu tive que escrever muito, assim, de entender um pouco ali inglês. E eu percebi que se eu for para um lugar, né? Rio Ganges, né? Da Índia. Se eu for para um lugar que as pessoas estão falando inglês, eu vou aprender mais rápido aquilo ali. Então, foi uma experiência incrível. Sim. E essa experiência que eu fui, né? Aí a gente, falando de comida, foi pra universidade, aí o cara pegou um pacote de miojo.
lá na cantina da universidade. E ele, o pessoal que tava comigo comendo, né? Fez, ai, tu vai querer? Eu vou. Quando eu vi ele preparando, eu falei, não. Não. Sabe o que eu só fazendo? No, thank you. Aí, ele fazendo assim, ele misturava o miojo, botava dentro da panela e não sei o que, aí a mão suja. Caramba. Só que assim, a menina que tava comigo, ela é indiana, só que ela morava fora. E ela tava morrendo de saudade de querer comer aquilo dali. Porque pra eles é normal. É então, normal, é. Então eu vi muito como isso. A comida indiana, que todo brasileiro acha nojento, é o nosso pastel com caldo de cana. Então não julgue mais a comida Você sabe do que tá dos falando. indianos. Cara, bicho. Eu queria falar contigo também a respeito de espiritualidade. Aí agora você tá fazendo psicologia. Hoje eu comecei a fazer psicologia. Ainda tô bem no começo, porque eu faço uma faculdade americana, que é a Sanliu. Então, Certo. eles têm um processo aqui no Brasil eu falar no Brasil para brasileiros. EAD, enfim, né? É EAD. Embora que, por exemplo, se eu quiser ir para os Estados Unidos, como eu sou matriculada na universidade, eu posso visitar a universidade, posso conhecer o espaço. A universidade fica na Flórida. Então, eu pesquisei muito até antes de fazer. Sim. Eu tinha vontade de fazer psicologia, mas dentro do que eu acredito hoje, do que eu venho estudando, inclusive pela física quântica, pela neurociência, pela abordagem terapêutica que eu uso, que é uma abordagem que vem de uma linha que a gente chama haitiana, né, que começou lá na psicanálise com Freud e depois puxou ali para William Reich, bioenergética. Então, essa é a minha linha de estudos. Então, eu também tenho muito receio de passar mais 4 anos na faculdade de psicologia aqui no Brasil. Não tenho esse tempo, né? Eu trabalho bastante, assim, então não tinha esse tempo. E aí, eu fui analisar a proposta dessa universidade, que é uma universidade americana. O método de ensino deles é completamente diferente, né? A gente, ao invés de estudar por semestres, a gente estuda por termos. Então, a cada 8 semanas muda a disciplina. E eu fiz assim, vou. Deixa eu ver como é que vai ser. E eu confesso, gente, já pensei várias vezes, pela primeira vez, eu pensei várias vezes em desistir da faculdade. Foi? Por quê? Pensei. Muito puxado, dá muita coisa. É muito puxado. E assim, né? Foi o que eu falei pra vocês no começo. O que me levou muito a buscar o que eu tava buscando era para alimentar necessidades que eu tinha relacionadas ao meu ego. Aí, entrando nesse assunto de espiritualidade, a partir do momento que eu começo a desenvolver minha espiritualidade e a compreender tudo isso, ao ponto até de me expor e falar isso, porque o que é que as pessoas vão pensar? Nossa, né? Porque a gente não fala o que a gente pensa, a gente tem os nossos aspectos de luz e sombra, todo mundo quer mostrar, olha que linda eu sou, né? Olha que florzinha eu sou, não penso nada ruim, nem nada. Então, quando eu comecei a desenvolver minha espiritualidade, eu comecei a me questionar. Caramba, mas por que eu tô fazendo isso? Será que eu realmente preciso de mais uma formação? Essa formação vai vir pra quê? Pra eu dizer que eu tenho um diploma americano? E pronto? Ou vai vir para o meu crescimento? Então, no começo, né? No momento que eu entrei na faculdade, ainda tinha um pouco dessa questão egóica ali do... Uau! Agora, além de ter um mestrado na Índia e não sei o que, eu Tenho mais um pra ostentar. Exato. Porque, gente... Eu gostei de ostentação de diploma, porque tem profissional que é assim, ostentação de... Tem gente que gosta de ostentar carro, ostentar casa. Exato. Eu era pessoa da ostentação dos diplomas. Então, veio por isso. Só que quando eu comecei a estudar, eu fiz, caramba, tá fazendo sentido pra mim. Porque a própria metodologia da faculdade traz os valores da faculdade junto nas disciplinas. Então, comecei a estudar ecologia. Aí, eu já tenho um pezinho no ecologicamente mais correto. Eu já tinha essa preocupação. Hoje, eu acho que é muito caro você conseguir ser totalmente ecologicamente correto e dá muito trabalho. Mas é uma visão que eu tenho, uma pulguinha que fica ali atrás da minha orelha, sabe? Será que eu preciso de tanto? Será que eu não posso... né, ter cuidado mais com o meu lixo? Será que eu não posso observar mais isso? Então, eu estudei isso, eu tive que estudar economia, tive que estudar outras coisas que não era só a parte da psicologia. Então, eu percebo que a Sanliu, ela forma a pessoa, não só um psicólogo, sabe? Então, enquanto fizer sentido pra mim, eu vou continuar por fazer sentido, por saber que vai agregar na minha vida. Qual é o tempo do curso? 4 anos também. 4 anos também. 4 anos também, eu tô 1 ano. Então, ainda muito naquelas disciplinas ali do começo, a experiência é diferente, mas hoje eu tô muito nessa percepção assim, a partir do momento que eu ver que não faz sentido pra mim, tá tudo bem. Ô, Larissa, você não é aquela
nutricionista só tradicional de receitar uma dieta, né? Você vai fundo na alma da pessoa, né? Você vai... É aí que entra o instituto, né? Comportamental, Isso. E né? aí, até trazendo essa parte da espiritualidade, né? Quando é que eu percebi que a minha visão de vida, primeiro, né? Começou a mudar. E isso começou a repercutir na minha vida profissional. Faz uns 2 anos, mais ou menos, através de uma experiência que eu tive com a ayahuasca, que eu comecei a ter essa percepção. E eu comecei até a falar de forma mais aberta sobre isso com os meus alunos recentemente, porque vem aquele frio na barriga, né? Meu Deus, o que é que as pessoas vão achar? O que é que as pessoas vão pensar? Eu tenho 2 Instagrams, que é o Instagram do Instituto, onde a gente forma as pessoas, e tem o meu Instagram pessoal, que é o analarissalima.of. E eu comecei a falar mais de espiritualidade. Então, você vai me ver assim, você vai me ver de noite lendo um devocional, aí você vai me ver no ritual de ayahuasca, você vai me ver meditando, fazendo yoga, aí daqui a pouco eu tô na Índia e tipo, nossa, que religião essa pessoa tem, né? E na verdade, até me fizeram uma pergunta sobre isso no Instagram ontem, né? Qual é a sua religião? Eu não tenho religião definida, mas eu também não critico quem tem. Principalmente quando eu fui pra Índia, eu entendi que na visão de vida que eu tenho, de evolução, que sempre estamos evoluindo, tem pessoas que nesse processo de evolução vão precisar da religião pra, digamos que, gente, não me interpretem mal, né? Mas adestrar o nosso lado primitivo humano. Então, o ser humano, né, ele tem um lado primitivo, que sente raiva, que sente... Sim. Então, vem os dogmas, vem o faça isso é certo, faça isso é errado, não faça isso, né? Porque tem pessoas que precisam disso. Quando eu comecei a buscar muito por mim, a ayahuasca, ela é uma medicina da floresta, que ela vem, né? É uma e ela planta, traz, né? É uma combinação de plantas, não vou lembrar o nome das 2 plantas, mas é uma combinação de plantas que É desperta... a casca. A casca de uma planta. Ela né? desperta a nossa consciência, né? E é uma combinação assim incrível, porque enquanto que uma parte desse chá, né, que chamam de chá, ele consegue expandir a consciência, a outra parte que encontraram bloqueia uma enzima para fazer que esse processo seja possível. Então, eu me encontrei muito nesse processo, que não é um processo relacionado à religião. Eu acho que é uma conexão de espiritualidade com autoconhecimento. Porque você conhece mais sobre si e você também começa a ver, ter uma visão espiritual diferente. Pelo menos na minha experiência, né? Porque cada pessoa é uma experiência diferente. Exatamente. E tem pessoas que tiveram... eu estudei um pouco sobre ayahuasca, uma cultura milenar, né? Assim, já da época do rei Salomão, já era normal. Agora, tem pessoas que tiveram experiências... negativas, ruins e pessoas... não, mas incríveis, né? De sentir saindo do corpo, né? E viajar o mundo assim, né? Através desse chá, né? É interessante isso aí, né? Eu experimentei uma vez. Aliás, alguém deve estar perguntando o que é isso? Ayahuasca, né? Ayahuasca como você falou, é uma planta, né? Feito um chá que é muito amargo, né? Isso. É um chá, né? Vamos dizer assim, é um chá, uma bebida que ela pode ser conhecida também. Algumas pessoas não conhecem pelo nome da ayahuasca, conhecem pelo nome de Santo Daime. Santo Daime, mas é muito semelhante ali, né? E hoje, tanto no Brasil, como eu acredito que a América Latina, não sei se tem muito fora, tem essa questão do chá. Aí tem uma linhagem que é um pouco, puxa mais para a parte indígena, para a parte xamânica, porque os índios tem muito isso dos rituais ali. Isso. Que trabalha essa parte da espiritualidade. E também tem o Santo Daime, que é numa abordagem... É até difícil descrever algumas coisas, a gente fica colocando as coisas em caixinhas, né? Mas tem essa abordagem do Santo Daime, uma experiência... que é uma experiência menos indígena, assim, digamos, né? Pelo menos da forma como eu experimentei. Eu frequentei lugares mais xamânicos e frequentei lugares mais relacionados ao Santo Daime. E, na minha visão, a principal diferença é isso. Então, as energias também que flutuam ali acabam sendo diferentes, né? E eles estudam também a questão da reencarnação, né? No mestrado a gente estudou sobre reencarnação, porque o mestrado que eu fiz em Ciências Quânticas é Ciências Quânticas da Saúde, Felicidade e Prosperidade. Então, a gente tem também esse estudo da Na Índia espiritualidade. também cultua isso?
acreditam na né? questão da reencarnação, né? Dentro do que a gente até estuda, a gente fala muito com o meu mestre, né, o Dr. Amit Goswami, da mônada quântica, que é como se fosse... Como ele dá o exemplo, assim, meio que do colar de pérolas, né? Como se é um único colar. Um colar de pérolas é um único colar. Só que tem várias pérolas. Então, é como se cada pérola fosse uma vida que você vai experimentando, que você vai tendo ali de experiências. E a sua alma vai carregando essa experiência para evoluir. E você só vai, digamos que, trocando a roupa ali em cada vida, né? Cada vida. Nas minhas experiências com a ayahuasca, foi através até dessa própria experiência que eu comecei a ter uma visão mais profunda do que seria o meu próprio trabalho com emagrecimento. De entender primeiro, né, o porquê eu estava querendo isso e conseguir alinhar, porque assim, eu acho que essa parte nossa de sombra, de ego, enquanto seres humanos sempre vai existir, é uma coisa que a gente vai procurar compreender, vai procurar aprender a acolher, vai entender do tipo assim, caramba, como ser humano, sim, eu tenho inveja, sim, eu posso ter ciúme, sim, eu posso desejar, às vezes, algo ruim ali. Mas, peraí, de onde é que tá vindo isso? Então, eu comecei a procurar entender muito isso, né? Muito o que estava acontecendo ali na minha vida. E a ayahuasca me trouxe uma experiência muito do olhar para mim, para conseguir entender o que estava acontecendo ali ao meu redor. Agora, as experiências que eu tive, assim, foram muito incríveis, assim, de, sei lá, ter contato. Aí a parte que a gente fala até com certo cuidado, porque cada experiência é uma experiência completamente diferenciada. E o mais forte, assim, porque o que acontece? O que eu vou falar aqui é 1000% minha experiência. Cada pessoa vai ser completamente diferente. Sim, sim. A primeira vez que eu fui pra ayahuasca, eu fui querendo resolver um problema pessoal. E eu acho que nada externo resolve nada. Então, nossa, então você não concorda da gente usar qualquer coisa externa, tipo um medicamento, um suplemento, às vezes até dentro do emagrecimento, na cirurgia bariátrica, agora essa moda de Ozempic. Eu sempre falo que eu sou a favor de tudo, desde que aquilo não tire o poder da pessoa e coloque o poder naquilo. Então, muitas coisas vêm sim para contribuir. Foi o que a ayahuasca fez comigo. Ela veio para contribuir, mas enquanto eu achava que era a ayahuasca que ia resolver minha vida, ela não vai resolver nada. Então, muitas vezes, a frustração das pessoas em qualquer tipo de tratamento é isso. Então, tudo que é externo vai... Espera um resultado que não vem, né? Tudo que é externo, eu vejo muito que vem para te mostrar, te fortalecer, te dar caminhos, fortalecer até o teu próprio centro mesmo, assim, como ser humano. Fortalecer tua psique, fortalecer tua alma, fortalecer tuas emoções para você conseguir tomar decisões na sua vida e você ser um adulto responsável pelas suas próprias decisões. Então, a minha primeira experiência com a ayahuasca foi assim. Pronto, minha amiga me falou que esse chá resolve a vida da pessoa. Tô cheia de BO aqui, cheia de coisa pra resolver, eu vou lá tomar esse chá que minha vida amanhã vai estar completamente diferente. Não é assim. Não é assim, foi uma frustração. Tipo, não vi nada, não aconteceu nada. Não foi nada. Eu fiz, nossa, se isso aqui é o que vai resolver minha vida, já era então, né? Ô, Larissa, mas qualquer pessoa pode experimentar. Bom, pelo menos a experiência que eu tive quando eu frequentei uma vez, tem todo um ritual, assim. Todo um processo, um processo. Eu vou convidar a Larissa para visitar a União do Vegetal, vamos dizer assim, tal. Mas antes desse processo, antes desse dia, eu vou te levar para um pessoal que já faz parte, para conversar contigo, conhecer você, o que é que te trouxe aqui, por que você quer experimentar. Não é uma coisa aventureira, né? Hoje, como tudo na internet, tudo vira moda, tem pessoas irresponsáveis que vão nesse nível de... Deixa eu conhecer esse barato. Curiosidade, isso. Deixa eu... Que aí a pessoa vai levar uns tapinhas da vida também, né? Então, é muito de local para local, né? Então, quando você vai para um local sério, a pessoa, tipo, vai procurar conhecer, vai até pra saber se você tem algum problema de saúde ou não. No local que eu frequento hoje aqui em Recife, que se chama Aldeia da Vida, antes da pessoa até se inscrever para participar da cerimônia, eles fazem uma anamnese, perguntam se você tem problema de saúde, pergunta várias coisas. Porque quando a gente começa a trabalhar essa parte espiritual, a gente não pode esquecer que a parte física ainda existe. Então, não é sobre um ou outro. Porque tem gente que é assim, agora que eu entrei no mundo da espiritualidade, eu não vou tomar medicamento, não vou isso, não vou aquilo, é só isso aqui. Não. O ser humano, ele é um ser físico, mental, espiritual, social, né? Então, tudo faz parte do que é o ser humano. Então, não posso ir só para
uma coisa e falar que é só aquilo. Não, na verdade é tudo, né? Eu tô com a dor de cabeça, eu vou fazer uma oração. Não, se eu tiver com a dor de cabeça insuportável, eu vou tomar um remédio pra dor de cabeça. Agora, depois eu posso investigar. Caramba, por que eu tô ficando com tanta dor de cabeça? Será que eu tô dormindo mal? Será que eu tô precisando usar óculos? Né? Será que tem alguma coisa abalando o meu emocional, me preocupando? Aí eu vou buscar experimentar. Então, acho que é tudo, não é sobre um ou outro, né? E aí, nesse processo, a pessoa precisa também ter essa, né, do porquê eu tô querendo isso. E hoje em dia tem um grupo de pessoas que estão muito nesse despertar. De tipo assim, caramba, eu quero... Parece que falta algo, assim, eu quero entender melhor quem eu sou, eu quero entender isso aqui. E aí as pessoas também vão muito buscar nesse sentido. Ou acontece como aconteceu comigo. Eu acho que cada pessoa vai acontecer de um jeito. Cada pessoa... o que vai acontecer na nossa vida, para cada pessoa, vai acontecer como a gente precisa que aconteça. Então, se for para um bem maior, que a pessoa vá na curiosidade de... Deixa eu ver o que aquela menina falou. Eu quero conhecer, eu quero saber como é que é. Quero experimentar isso aqui. E quando chega lá, ela tem uma percepção diferente, mas que bom que pelo menos ela foi, né? E também acho que não é uma coisa que é pra todo mundo. Acho que nada é pra todo mundo, assim. Você tem que fazer isso aqui. Não, eu acho que tem pessoas que... Cara, eu acho que assim, a religião ou o processo que você se sente bem, que você sente o amor de Deus no teu coração, que você se sente empoderado pra ser quem você é, e você tá feliz ali, vai ser bom pra você. A questão da ayahuasca é que, na minha percepção, nas minhas experiências, é um processo muito de olhar pra dentro. E nem todo mundo tá pronto pra saber quem é. Nem todo mundo tá pronto pra lembrar, né? Nem todo mundo tá pronto pra ver que não é uma florzinha, né, ali no meio do jardim. Como eu falei, todos nós temos luz e sombra. E se a gente não sabe aceitar esse nosso lado, a gente não vai conseguir aceitar isso do outro, a gente vai reprimir muita coisa, a gente vai alimentar cada vez mais doenças. Essa cultura da ayahuasca, tirando a parte dos índios, mas ela começou a ser cultuada no Brasil, se não me engano, foi no norte, no Pará, por ali, na década de 50. Foi quando começou. Não é dada como religião, né? Não é dada como religião, né? É um processo mesmo, assim, que eu vejo que é um autoconhecimento, essa questão da espiritualidade. Porque o que a ayahuasca faz? Por mais que eu goste extremamente de estudar, eu sou uma pessoa assim. Ou eu entro de cabeça pra estudar uma coisa, eu vou entender tudo aquilo ali, ou boto só o pezinho e não vou entender muita coisa, sabe? Então, a ayahuasca eu nunca parei profundamente pra querer estudar e querer entender. Até porque eu tenho uma percepção que, assim, eu já quero entender tanta coisa e tem coisa que não é pra ser entendida, tem coisa que é pra ser sentida. Até porque o que transforma a gente não é o quanto que a gente sabe, é o quanto que a gente sente e o que a gente faz através daquilo ali que a gente sente. Então, a ayahuasca é uma coisa que eu prefiro ir mais pro caminho do sentir do que quero entender a bioquímica, quero entender como funciona e tal. Mas, enfim, do pouco que eu entendo dessa parte mais, né, científica, hoje em dia tem muita pesquisa começando a ser feita com a ayahuasca também, em processo de cura de depressão, de cura de ansiedade, de cura de várias outras doenças. Justamente por quê? Porque faz com que o ser humano olhe para si. E se boa parte das doenças manifestadas no nosso corpo são doenças que vêm proveniente de uma mente bagunçada, de traumas, de uma alma... Do teu estado espiritual, né? De uma alma que não tá curada, né? Quando eu falo alma, né? Tipo assim, o espírito por si só. É o ser humano... Sim. Do que ele tem ali dentro dele, no inconsciente dele, a partir do momento que pessoas estão dispostas a olhar para isso, elas vão conseguir ter curas de várias outras doenças, porque aquela doença, na verdade, não é uma doença. É um sintoma de algo que tá remoendo ali dentro daquela pessoa, né? Então, assim, a minha primeira experiência, não vi muita coisa. A segunda também foi muito tranquilo. A partir da terceira experiência, eu comecei a reprocessar alguns traumas que eu tive, até que chegou um momento, assim, aí... Eu sempre ouço uma voz conversando comigo, né? Enfim, é a minha experiência, como se fosse algo, assim, superior. Que eu acredito que é o meu eu, do que eu estudo de espiritualidade, do que eu estudei no mestrado também, de outras coisas que eu estudo. Eu coloco essa voz como sendo o meu eu superior. Deus, universo, enfim, o que a pessoa quiser chamar. E aí, na terceira vez, eu ouvi, né, essa voz falando comigo. Você quer entender, quer parar com essa palhaçada... Né, de ficar remoendo picuinha da vida, de ficar... tudo é um problema e tal. E quer realmente entender qual é a tua missão, quer realmente entender o que você veio fazer aqui, agora também esteja preparada para ver, né? Então, acho que nem todo mundo está preparado para ver o que tem. E por muito tempo, eu não aceitei isso como sendo um processo real,
Hoje eu sei que é, porque outras experiências meio que comprovaram isso. E se eu acredito que é real, pelo menos pra mim é. Mesmo que pra outra pessoa não faça. Tudo aquilo... Olha como é interessante. Se a gente for começar a discutir o que é realidade, a gente entra numa conversa filosófica que não tem fim. Porque o que é realidade pra você é diferente do que é realidade pra mim. E tudo aquilo ali que a gente acredita como sendo real na nossa vida, vai ser real. São as nossas crenças, né? Se a pessoa acredita, por exemplo, que, sei lá, uma rua escura de noite é perigosa, aquela crença para a pessoa é uma verdade. E às vezes não é perigosa. Aquela rua ali é super tranquila. Então, o que é realidade, a gente faria mais 3 horas aqui de conteúdo para olhar para isso. Com certeza. Dentro é a visão minha, de cada um, né? Exatamente. Dentro da minha visão de realidade, nessa minha experiência específica com a Ayahuasca, que foi o que mais me conectou com o meu trabalho, eu recebi uma mensagem assim, o emagrecimento comportamental, ele... Primeiro porque foi um nome que eu recebi, que eu não entendia, do tipo assim, caramba, como assim? Né? Eu criei o emagrecimento comportamental, porque é um termo que é registrado na minha empresa hoje, é um método, né, que a gente registrou. Então, para ser um profissional que trabalha com emagrecimento comportamental, tem que passar pelo instituto para realmente ser chancelado nesse método. E por saber, né, que dentro de mim, por isso que eu falo, a pessoa que quer se conhecer, ela tem que conhecer as sombras dela. Porque aí eu sei até onde eu posso ir e eu sei, não é nem controlar, eu sei alinhar. Sabe aquela história do lobo branco, do lobo preto? Eu sei ali onde eu posso ir, até onde eu posso ir, eu sei quem realmente eu sou, para que eu tenha... Eu vou chamar de controle, mas não é exatamente domínio. Sobre as situações, né? Então eu ficava muito assim, meu Deus do céu, eu já gosto de uma palminha, eu já gosto de uma plaquinha, eu já gosto das pessoas achando que eu sou incrível. Se eu começar a falar que eu sou ultra especial porque eu criei o emagrecimento comportamental, ferrou. Então eu tinha muito cuidado com isso. Aí eu fui começando a entender, até que nesse processo eu fiz, caramba, entendi. Isso aqui não é sobre mim. Eu só estou aqui porque eu aceitei a missão de passar essa mensagem para as pessoas. Tanto é que quando eu abri o instituto, eu já tinha uma certa consciência disso, que ainda estava começando a se moldar ali. Eu não queria abrir um instituto com meu nome. Porque, caramba, hoje, você perguntou, né? Se é ansiosa, eu falo, tenho muito cuidado com o que eu falo que eu sou. Hoje, eu estou como mentora do instituto. Hoje, eu estou como CEO do instituto. Hoje, eu formo profissionais. Mas e amanhã? E amanhã, daqui a 5 anos, se eu não quiser mais fazer isso aí? E o processo do que o Instituto faz, por mais que tem institutos que carregam o nome das pessoas e continuam aí, eu fiz, caramba, isso aqui tem que ser algo maior que eu. Certo. Isso aqui tem que ter uma missão, isso aqui tem que ter um propósito, isso aqui tem que ter algo que conecta as pessoas, que tá muito além de mim. Porque hoje essa missão tá comigo. Mas se amanhã eu não quiser mais... Eu até falo assim, gente, tem hora que eu tenho até medo de dar uma evoluída, porque qualquer coisinha, eu já sou aquariana. Eu largo tudo, vou vender miçanga na praia. E vou ficar lá. Né? Então hoje, o que me motiva, inclusive, para passar por todos os desafios, que todo mundo passa por desafio, é olhar para isso como algo que não é meu, não é para mim. Hoje eu cuido do Instituto, mas é um projeto que a Ayahuasca me mostrou que vem, aí dentro do que eu acredito da espiritualidade, a gente está passando por uma transição planetária. E nessa transição planetária, é sobre aumento de frequência vibracional das pessoas. O que é que está correlacionado a essa frequência vibracional? Como eu penso, como eu sinto, como eu me comporto. Dentro do que eu acredito, isso aqui não é uma questão de preconceito, é uma questão de conceito, as pessoas que são obesas, que têm obesidade, por mais que elas possam se sentir bem, que elas possam se amar, que elas possam até gostar do corpo delas que elas têm, mas assim, elas, como todo mundo, têm traumas, têm crenças e tem muita coisa para ressignificar e principalmente para perdoar. Então, o nosso trabalho com emagrecimento comportamental leva as pessoas de um estado de... Não existe o gordinho feliz. Não existe. Não, eu não acredito nisso. Porque e aí não é sobre o gordinho, tá? Nem o gordinho e às vezes também nem o magrinho. Magrinho, sim, sim. Né? Mas eu escolhi esse público por conhecer melhor quais são as dores desse público. Então, hoje eu vejo o excesso de gordura como uma capa, como uma proteção. Sim. Enquanto dentro da pessoa tem medos de abandono, necessidade de controle, necessidade de ser forte, carregar uma vida que ela não quer, mas ela acha que vai estar ali,
mulheres que passaram por abuso, mulheres que passaram ou passam por relacionamentos abusivos, ou que precisam ter uma carreira sem nem entender porque tudo que gera esse controle, que faz com que a pessoa não consiga se conectar com quem ela é, não é para todo mundo, porque para outras pessoas isso vai ser compensado de uma outra forma. Outras pessoas não vão desenvolver obesidade, outras pessoas vão ter todos esses problemas, mas vai desenvolver fumo, alcoolismo, vícios, pornografia, vai desenvolver um trabalho que não é saudável, vai compensar em outra coisa. Então, sempre que todo ser humano tem necessidades emocionais, todo ser humano tem necessidades fisiológicas. Quando eu não consigo suprir de forma adulta essas necessidades fisiológicas e emocionais, e é muito adulto se comportando como criança, né? Aí vem muita questão da autorresponsabilidade, eu vou ter coisas acontecendo na minha vida, seja na minha saúde, seja na minha prosperidade, seja no meu relacionamento, para alimentar, de uma certa forma, essa necessidade, né? Então, eu vi dentro, né, depois que eu comecei a entender que o emagrecimento comportamental ele vem para olhar para essas pessoas que muitas vezes não entendem o que está acontecendo ali com elas e que, independente de usar algum recurso externo também, porque muitas pessoas vão precisar da cirurgia bariátrica, muitas pessoas vão precisar do medicamento, muitas pessoas vão precisar usar Ozempic, Mounjaro, o que for, mas que a pessoa, ela se empodere e ela saiba quem ela é, ela se conecte com quem ela é como essência, principalmente em um mundo que a gente vive hoje de crise de identidade. As pessoas não sabem quem elas são. Então, hoje, eu tenho mais confiança até, né, e menos medo do julgamento de falar que o processo do emagrecimento comportamental é também um processo de reconexão espiritual. Porque se eu entendo que o ser humano é um ser completo, ele tem corpo, ele tem mente, essas emoções estão registradas no nosso corpo físico e ele também tem espírito, não tem como o trabalho que a gente faz, que é um trabalho de autoconsciência de quem eu sou, autoconhecimento, que tem muitas técnicas relacionadas ao perdão e ao auto-perdão. Eu já tive um caso, esse caso é o caso assim que eu sempre conto porque foi o mais impressionante para mim, de uma cliente que a partir do momento que ela se perdoou pela morte do filho dela, na outra semana ela perdeu 4 quilos. Tem aluna minha fazendo trabalho, assim, incríveis de uma... Eu nem propago, tá? Eu falo assim, você vai emagrecer 20 quilos em um mês, porque eu nem acho isso interessante. Mas aconteceu de uma aluna minha de aplicar uma técnica que a gente tem, que é uma técnica muito relacionada a reprocessar o passado, saber o que você quer, se inspirar na tua versão do futuro e trabalhar muito a questão do perdão. Um mês, a cliente dela perdeu 20 quilos. Sem mudar a alimentação, sem mudar isso. Por quê? A forma como eu cuido do meu corpo... Se eu quero ter prazer em ter uma alimentação saudável, se eu quero ter prazer em fazer exercício, se eu quero ter prazer em cuidar de mim, é cuidar de mim. Cuidar da minha criança interior. Cuidar de tudo que eu passei assim na vida, sabe? Então, quando eu tive essa experiência com a Ayahuasca, eu comecei a ver que, tipo, inclusive, muita coisa que eu passava na minha vida pessoal era pra me dar maturidade pra conseguir desenvolver esse projeto. Porque é muita responsabilidade falar para pessoas. É muita responsabilidade falar para alunos que vão atender outras pessoas, né? E muita coisa que eu vivenciei, acho que me trouxe para esse lugar. E a Ayahuasca me mostrou que, você pode continuar querendo ostentar diploma, você pode continuar querendo achar que você criou algo, surreal, ou você pode olhar para isso e fazer com que isso traga mais sentido para a tua vida, né? Entendendo que você não é isso. Um dos maiores medos, assim, que eu tinha e que eu perdi ano passado, eu estava tão integrada, né? Eu e o Instituto, como se fosse, assim, uma coisa só. Porque se a gente não tiver essa observação, não tiver esse cuidado, a gente se perde ali, né? Dentro da nossa... A gente acha que a gente é a nossa carreira. Sim. A gente acha que a gente não vive sobre isso. E aí eu fiz um trabalho mental comigo do tipo de me perguntar, cara, e se eu perder isso aqui? Quem é que eu sou? Eu sei quem eu sou. Então agora eu posso ter, porque eu posso perder. Então... É o autoconhecimento. Eu acho que a gente vai muito para esse caminho e leva essas pessoas. Dentro da formação, inclusive a gente tá com a formação recente que vai abrir agora, final desse mês, eu venho começando a falar para os meus alunos sobre espiritualidade, até porque, não só por uma questão da nossa visão e da minha visão, né, de cuidado do ser humano através do emagrecimento comportamental, mas porque eu sei que vão vir pessoas de religiões diferentes. Sim. E a gente não tá para impor, de falar, então agora você tem que usar Ayahuasca. Não, gente, eu falo, só se sentir no coração, não é para todo mundo. Mas como é que eu vou receber uma pessoa
que é evangélica, uma pessoa que é cristã, né? Eu também tenho essa conexão muito forte com o cristianismo. Eu acho incrível, assim, quando eu tô dando aula, tem hora que eu falo assim, eu não sou uma pessoa que sei decorar as coisas. Eu entendo as coisas e eu falo como eu entendo. Não consigo decorar versículo, mas muito do que a gente faz, tipo, Cristo veio falar de perdão, Cristo veio falar de amor, né? Cristo veio falar de caridade. De ajudar o próximo, né? Então, se eu não consigo trazer isso pro meu trabalho, eu acho que o meu trabalho não vai ter tanto sentido. Porque no final das contas, dentro do que eu acredito da espiritualidade, o ser humano, ele tá sempre buscando algo, e esse algo é essa reconexão com essa fonte criadora, que criou tudo, que a gente chama de Deus. Que cada religião chama e vê de uma forma diferente, né? Até uma curiosidade, né? Muitas pessoas falam assim, o pessoal da Índia adora vários deuses. Como se todos os deuses estivessem na mesma posição. Então, quando eu fui pra Índia, qual foi a percepção que eu tive? A minha percepção da religião deles. Eles têm 3 deuses principais. E um desses deuses é o Brahma, que é o criador de tudo. Então, Brahma, para eles, é o que a gente chama de Deus. Os outros deuses é como se fosse assim... Aí tem mais outros 2 que eu não lembro o nome, mas é como se fosse a representação que a gente fala do Filho e do Espírito Santo. Então, olha que coincidência. A gente tem a tríade, eles também têm a tríade dos deuses lá. E os outros deuses que tem Ganesha, Shiva, vários outros deuses, é como se fosse os santos da Igreja Católica. Então, tem uma certa semelhança, né? E a religião lá do hinduísmo são há 7 mil anos atrás. O cristianismo, a gente tá há 2 mil anos aqui. 2 mil anos, Então, até essa questão de religião, eu acho que se eu me sinto bem naquela religião, incrível. Agora, se há uma religião que me ensina a julgar a religião do outro, que ensinamento é esse, né? Religião que ensina a ser melhor do que o outro, né? Então, quando na verdade é para ser melhor para o outro. Exatamente. Religião é um tema bem complexo, né? Mas essa parte até da própria espiritualidade que eu tô trazendo, até em formato de disciplinas, de módulos dentro das nossas formações, é para que os meus alunos, com o conhecimento que eles recebem, ele também saiba respeitar e como se colocar quando receber pessoas de diferentes religiões. Porque o que a gente tem que fazer é respeitar o ser humano como ele é. Não querer impor que a minha é melhor, isso é certo, isso não é. Larissa, chegamos à nossa a parte final aqui do nosso bate-papo, que a gente tem muito, a gente poderia ficar aqui mais 2 horas conversando. Para a gente fazer esse fechamento, qual é o teu conselho aí para essas pessoas que buscam milagres na internet, né? Tomando remédios excessivos, né? Tem sempre uma publicação, você vai perder peso. Qual é a tua visão sobre isso? A minha visão sobre isso é o seguinte. Dentro do que eu estudo e vem se confirmando cada vez mais, primeiro eu tenho que entender que o excesso de gordura é uma proteção emocional. O meu corpo é a maior conexão que eu tenho, né, com a minha mente e com as minhas emoções. O que tá aqui por fora é um reflexo do que tá dentro de mim. A partir do momento que eu tenho dentro de mim dores, abandonos, porque a pessoa que está acima do peso, ela está comendo muito, ou ela está desequilibrada hormonalmente, não como muito. Aí fala, é o meu metabolismo, é minha genética. Essa questão de genética eu não vou nem falar, porque eu não acredito na questão da genética. Tem sim genes que faz com que a pessoa desenvolva a obesidade, mas é preciso de um ambiente propício para isso. A não ser que seja realmente uma doença genética, que é tipo assim, pouquíssimo dos casos. Então, sim, existe a questão genética em relação à questão da obesidade, porém, boa parte dos casos tem nada a ver com genética. É muito essa relação do ambiente. Então, primeiro ponto para eu saber se o medicamento, se a cirurgia bariátrica, se o que for vai fazer bem para mim, é eu me questionar. Mas por que eu tô tendo a necessidade de comer tanto? Por que eu tô tendo essa necessidade? Aí é o trabalho que as pessoas não querem fazer. E hoje a gente vive num mundo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Então, a minha visão da obesidade a obesidade é um sintoma. Se a gente for olhar para a parte histórica, eu gosto de ensinar isso para os meus alunos, a parte histórica de quando a obesidade começou a dar esse boom. Se a gente for ver, a gente olhar lá para a terceira revolução industrial, quando, né, já começou aumento de industrializado, aumento disso, ingresso da mulher no mercado de trabalho. É delicado falar dessa questão do ingresso da mulher no mercado de trabalho,
porque foi algo extremamente necessário, que bom, senão não estaria aqui. Mas a partir do momento que essa mulher vai para o mercado de trabalho, quem que fica com a família? É a mulher que tem... Não é sobre isso, mas a gente passou anos com uma estrutura de sociedade de um jeito que em pouquíssimo tempo mudou muito rápido e as pessoas ainda não estão sabendo lidar com essas mudanças, lidar com essas adaptações. Então, a mulher vai para o mercado de trabalho, a criança, né, o vínculo, e aí aqui eu tô falando da parte de entender mesmo como as crianças precisam que essas necessidades dela, da primeira infância, sejam supridas. Então, antes, no passado, a mulher, ela supria mais isso, porque a criança precisa de amor, afeto, de comida, enfim, de várias coisas ali, em cada etapa da sua formação. Hoje a criança tá no colégio, tá nisso. Então, assim, a sociedade mudou. Então, junto com essa mudança da mulher no mercado de trabalho, a gente tem uma outra linha que a gente vê o aumento dos industrializados. Então, no passado, sempre existiu doença. No passado, sempre essas coisas também aconteceram, né? Nem toda mãe era amorosa com seu filho. Qual é a diferença? O que está acontecendo no mundo. Então, toda doença eu vejo isso. O que é que está acontecendo na família? O que é que está acontecendo com a pessoa? O que é que está acontecendo no mundo? O que é que está acontecendo no mundo nesse momento? A mulher vai para o mercado de trabalho, as crianças começam agora, é videogame, é celular, é tudo isso. Agora, mas se a gente for olhar para as pessoas obesas de hoje, o que é que acontecia com elas antes? A minha avó trabalhava em casa, a minha mãe foi a primeira mãe a sair de casa. Minha mãe não tem um exemplo de como era uma mãe saudável que trabalhava dentro de casa. Eu fui criada com empregada, né, com a pessoa que cuidava ali da gente. Então, são mudanças muito fortes que aconteceram, que poucas pessoas olham para isso. E para eu entender se o medicamento vai dar certo ou não, eu tenho que olhar para isso. Eu tenho que olhar para a sociedade, para a estrutura social, para a estrutura de família da pessoa. Por quê? O medicamento vai fazer o quê? Ele vai tirar, muitas vezes, não estou falando de todos, alguns são necessários, mas se a gente não faz um tratamento completo, onde eu vejo que realmente a pessoa precisa do medicamento, né, junto com por que essa pessoa está nessa condição. Se eu entendo por que a pessoa está nessa condição e o medicamento muitas vezes vem para realmente dar aquela força, porque tem pessoas que estão com depressão, com ansiedade, que não vão ter cérebro saudável, porque se a gente vive em um ambiente estressante, o nosso cérebro, ele não consegue processar informações de uma forma saudável. Então, sim, a gente vai precisar de medicamento, a gente vai precisar de medicamento muitas vezes para tirar a pessoa daquele estado depressivo e fazer com que ela consiga pensar e ter consciência sobre tudo isso. Só que não é o que eu estou vendo hoje. O que eu estou vendo hoje é, na maioria dos casos, né? Toma isso aqui que tu vai perder peso e tal. E a pessoa que acha que é igual o rico, a pessoa que, tipo assim, que vem de uma condição mais baixa, que acha que quando ficar rico vai ser feliz, não fica. A pessoa que está acima do peso e acha que quando ela emagrecer, ela vai ser feliz, não vai. Eu sempre falo disso, do ser para emagrecer. Então, uso de medicamento, de cirurgia bariátrica, de qualquer coisa, só vai funcionar se a pessoa se reconectar com quem ela é, se ela entender por que ela está naquela condição, que é uma condição social, é uma condição de muita mudança, é uma condição que, enquanto a sociedade muda, e hoje está mudando cada vez mais rápido, eu vou me desconectando com quem eu sou, eu não sei suprir minhas próprias necessidades. Quase todo adulto que está acima do peso tem compulsão alimentar, tem uma criança dentro de si que tem um vazio emocional absurdo, principalmente relacionado à figura materna. Então, um exemplo que eu gosto de dar, que foi até um aluno meu que me deu esse exemplo uma vez, o Rodrigo, beijo pra você, Rodrigo. Eu gosto de honrar as pessoas, né, que falam as coisas e que me fazem aprender. Ele falou assim, Lari, você falando dessa questão da gente cuidar da nossa criança, hoje eu me imagino com uma criança do meu lado e cuidando dessa criança. Então, é assim, hoje tem se falado mais, né, da importância das terapias, de cuidar da criança interior. Então, hoje caramba, por que eu tô tendo a necessidade de comer? O medicamento, ele vai cognitivamente agindo no meu cérebro, agindo no meu corpo, agindo na minha fisiologia, para que eu não tenha mais aquela necessidade de comer. Só que a necessidade emocional continua lá. A minha criança continua berrando dentro de mim, querendo uma mãe que ela não teve. E antes, se eu supria isso com a comida, eu tinha um caminho para me regular, porque a gente tem que olhar muito para a questão da regulação emocional. Eu supria isso com a comida e eu conseguia me regular emocionalmente, porque foi o caminho que eu aprendi. Já que eu não tive o peito da minha mãe, já que eu não tive o amor da minha mãe, eu aprendia todas as vezes que eu me senti sozinha, eu me regulo com a comida. Inclusive, era o que acontecia comigo. Agora, se eu não tenho mais a comida, porque eu não tenho mais a vontade de comer, a minha preocupação é essa. Como é que eu vou me regular desse abandono? Porque o medicamento não vai agir no abandono. O medicamento vai agir na fisiologia,
tira a vontade de comer. Por isso que é muito grande o número de pessoas que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, e viram alcoólatras. Sim. Por quê? Porque eu não consigo mais comer. Mas o abandono dentro de mim... A necessidade, né? Continua ali. Continua. A necessidade continua ali. Então, a minha visão do uso excessivo de medicamentos sem autoconhecimento, que é o que a gente traz dentro do emagrecimento comportamental, a gente vai estar colhendo as consequências disso daqui a uns 5 anos. Quando as pessoas estiverem compensando cada vez mais o que está acontecendo com elas em outras coisas. Aí vão surgir novas doenças, aí vai lá para a doença autoimune. Isso quando esse comportamento não vai ser compensado em outra área da vida que não seja na saúde, né? Um exemplo, assim, muito, muito simples. É como se fosse assim, a pessoa estava acima do peso para sustentar a ferida do abandono. Porque acima do peso, ela é vista, ela é cuidada, ela é acolhida. Aí tomou um monte de medicamento, emagreceu, começou a receber a atenção das pessoas e tal. Se essa pessoa não entende porque ela estava acima do peso, uma consequência que pode acontecer. Importante entender que não vai acontecer com todo mundo. Por quê? Se essa pessoa perde peso e inconscientemente, sem perceber, ela consegue compensar e se regular de uma certa forma, que também não é todo mundo que consegue fazer isso, ela vai até conseguir sustentar esse peso. Mas se ela não consegue, se ela não tem esse suporte emocional, esse suporte mental de entender o que aconteceu com ela, vamos supor, ela pode falir. O que é que tem a ver, né? O falir com estar acima do peso. Estava acima do peso, porque o peso exercia a função dela ser cuidada. A partir do momento que ela não tem mais aquilo, o meu inconsciente vai dizer assim, meu Deus do céu, socorro, meu peso fazia todo mundo olhar pra mim, me abraçar, cuidar de mim. Eu não tenho mais isso. Como é que agora eu vou ser cuidada? A pessoa vai à falência, porque vai ser a coitadinha, porque não sei o que, e eu vou ser cuidada. Entendi. Então, a todo momento, o nosso inconsciente está tentando suprir as nossas necessidades, tanto fisiológicas como emocionais. Se eu não me conheço, eu não sei quais são as necessidades que eu tenho, eu não sei suprir essas minhas necessidades de forma adulta e eu vou buscar isso fora. Todas as vezes que eu busco isso fora, sem esse entendimento, isso vai tirando cada vez mais o meu poder de mim. Porque imagina assim, ó, você chega pra mim e faz, eu quero te ajudar a emagrecer. Minha pergunta pra você vai ser, tá disposto a abandonar os ganhos secundários? Tá disposto a você olhar pra você e você se curar? Se for, bora, você vai emagrecer. Se não for, não sou eu. Porque se eu acho que tu não tem poder suficiente, a gente entra na espiritualidade, né? Se eu acho que tu não tem poder suficiente pra olhar pra tu e pra tu se ajudar, porque o meu objetivo enquanto profissional, da mesma forma o objetivo dos meus alunos enquanto profissionais, é empoderar o outro. Para o outro ser adulto e responsável sobre a própria vida dele. Agora, se eu quero palminha, enquanto profissional, eu vou dizer não. Ela emagreceu porque eu sou incrível. E eu posso ser incrível. Eu já sou incrível. Eu tenho que me achar incrível. Não pelo teu resultado, Sim. mas por quem eu sou enquanto pessoa. E aí, é nisso que eu acredito. Larissa, teu Instagram, analarissa.ofc. É. Né? Isso. E... OFC ou é OF? A pessoa tem Instagram OF, né? Vai colocando Já esqueci. Ana Larissa Vamos Lima. ver. Ponto já. OF. É Ana Larissa OF. Lima ponto OF. Pronto. E o do Instituto. Instituto Emagrecer com C mudo. Ana Larissa Lima. Conversamos aqui com essa grande profissional, uma pessoa linda, por sinal, dentro e por fora. Tem muita coisa ainda para passar para a gente. Tivemos a primeira vez em 2023. Começamos o ano aqui trazendo essa querida pessoa que a gente admira. Eu admiro muito o teu trabalho. Eu sempre te acompanho lá nas redes sociais. E sucesso para ti, tá? Gratidão. Até a próxima, se Deus quiser, aqui Com no nosso certeza. podcast. Obrigada beijo pela enorme pra oportunidade. Obrigada por estar aqui podendo falar um pouquinho para as pessoas, para que elas possam despertar, né, a pessoa incrível que ela é. Na minha última experiência, até falando, pra gente finalizar aqui na questão da ayahuasca, né, veio muito pra mim assim, fale para empoderar o outro, né, fale para mostrar ao outro o quão incrível ele é. Sim. É isso que a gente precisa hoje, né, da gente mostrar para as pessoas, fazer as pessoas voltarem a acreditar nelas, fazer as pessoas pararem de se comparar, parar de querer ser igual ao outro e se inspirar cada vez mais em quem eu posso ser melhor para mim. Então, obrigada pela oportunidade de Estamos poder aqui. estar levando isso para as pessoas. Gente,
Terminamos mais um episódio aqui do nosso podcast. Um beijo enorme para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Lembrando sempre para vocês fazerem as suas inscrições aqui no nosso canal, tá? Outra coisa, também estamos lá no Spotify. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.